Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos. Comigo, meu amigo Lucas Braga, Super Lucas, sempre competente. E também do outro lado, na grade de programação, o brother Felipe Poi. Você acompanha o Debate Guarulhos sempre de segunda a sexta, às 20h30, na página do Facebook do Guarulhos em Destaque e também pela TV Guarulhos, canal 3net, canal 508 da Vivo TV. Estou recebendo aqui hoje o senhor do Grupo Lumar, meu amigo Daniel Viso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam. Daniel, nessa semana, a Câmara dos Deputados derrubou um veto presidencial da desoneração da folha de pagamento. Você vê isso com bons olhos ou a Câmara prestigiou alguns segmentos? Bom, quando nós tivemos aí a desoneração da folha de pagamento de alguns setores, não sei se eram 17 ou 19 setores, muitos outros segmentos ou setores da economia chiaram. Vamos esclarecer um pouquinho o que é essa tal de desoneração, né, Geraldo? Sim. Porque muito se fala e pouco se explica. O que acontece é que as empresas da folha de pagamento, a parte do empresário, não do trabalhador, ela é de 22%. Então, sobre a folha de pagamento, se recolhe para o INSS 22%. Com a desoneração, dependendo do segmento, do setor, a empresa recolhe só 4,5%. E com isso consegue empregar mais, produzir mais, lucrar mais. Ótimo, tranquilo. Mas nós temos aí, vamos colocar construção civil, né? Atividades calçadistas, o pessoal chiou bastante aí, beneficiada pela desoneração. Ótimo, tranquilo. Eu acho que essa medida foi salutar. Manteve a economia, não agora, mas sim nas crises passadas, que isso não é do governo atual. O Jair Bolsonaro havia vetado aí essa desoneração que vigoraria até o final do ano. Aí o Congresso Nacional derrubou o veto, pelo que o Geraldo comentou ainda há pouco. Uhum. Só que vocês vão concordar comigo que os outros setores da economia não foram beneficiados com essa desoneração. O que é pior, eles ficaram sobrecarregados. Porque vamos imaginar na atividade de serviço da qual faço parte, que utilizam mão de obra intensiva. Isso quer dizer que contrata, com esse segmento, esse setor, contrata pessoas intensivamente. Empresas de limpeza, de segurança, de portaria, recepção e outras tantas, manutenção. Pois bem, esses setores, esses segmentos tão importantes da economia de serviço, que hoje representa 49% do PIB, não foi beneficiado pela desoneração, que é uma injustiça, Geraldo. Sim. Então, o Brasil tinha que rever essa questão, não só da desoneração, outras injustiças nós podemos ver com a questão do Simples, né? Sim. Empresas, por exemplo, ligadas ao Simples, elas também recolhem aí uma única guia de até, acho que 6%. Como falar em concorrência salutar, que não seja desleal, né? Se o próprio governo impõe a alguns empresários, a alguns setores, tamanha carga tributária. Então, ele mesmo, digo, o governo, contribui para que não haja emprego, que a empregabilidade vá lá para baixo. Essa é a minha opinião, viu, Geraldo, sobre esse assunto. Agora, você acredita que os empresários, de alguma maneira, né, porque hoje, em Brasília, tudo é diálogo. Você acredita que faltou, por parte de alguns setores, convencer a Câmara dos Deputados, porque como aconteceu na quinta-feira, hoje é sexta, esse veto que foi derrubado vai para o Senado. Você não acha que faltou por parte, digamos, de alguns segmentos que representa a classe empresarial, de ir até Brasília e convencer, se olha, ou você faz para todo mundo ou não faz.
Não faltou essa conversa? Geraldo, desde a época do ex-presidente Michel Temer, que eu sei que os setores ligados às atividades de serviço têm lutado bastante para a diminuição da carga tributária desse segmento, né? E para que os impostos incidentes sobre o serviço sejam só sobre as margens e não sobre folha de pagamento. Uhum. Então, nós já temos que arcar com todos os recolhimentos previdenciários e também sobre eles, tá? Então, em cascata, os tributos, PIS, COFINS, contribuição social, ISS, imposto de renda, né? Então, os sindicatos, federações e confederações desses segmentos lutaram muito em Brasília, viu, Geraldo? Uhum. O que acontece é que, em dado momento, o governo... a resposta do governo para o empresariado, né, para os representantes dessas empresas, que são aí os sindicatos patronais, as federações e as confederações, a resposta é a seguinte: nós não podemos fazer nada por vocês porque nós vamos arrecadar menos, seria renúncia fiscal, né, elisão fiscal, ou seja, e aí esse segmento fica sempre, o mais penalizado e é o que mais contribui para o governo. Agora, Daniel, em cima disso, a preocupação agora de quem está te ouvindo é a desoneração da folha ajudou alguns segmentos, outros não. Com o país com 14 milhões de desempregados, isso não é uma preocupação para o mercado? Bastante, Geraldo. Nós temos aí 14 milhões de desempregados, nós vínhamos numa crescente de empregos. O governo, essa semana, informou que o CAGED deu conta que houve 336 mil novas contratações, mas nem de longe faz frente ao que nós tínhamos anteriormente. Sim. Então, é uma questão de a economia está reagindo. Não, não está. Tem que ver quais são os setores, né? Sim. Se foi o agronegócio, se foi a pecuária, alguns segmentos ligados aos setores alimentícios, eu acredito que sim. Mas nós tínhamos aí, no final do governo Temer, cerca de 12 milhões de desempregados. Isso quer dizer que com a pandemia nós fomos para 14 milhões e agora recuperamos 336 mil. Nada, não é nada. Não é culpa do governo. Eu sempre digo que o governo federal está sim fazendo a parte dele. Mas essa questão do desempregado, desalentado, é maior do que a população ativa do país. E o governo, sim, não só o governo, mas o Congresso Nacional tinha que pôr a mão, o pessoal tinha que trabalhar um pouco mais para mudar a forma, inclusive contributiva. Sim. Então, não adianta mais apertar o empresariado. A questão da produção de bens e serviços tem um limite, Geraldo. Com certeza. Então, o empresariado nesse país já não tem margem de lucro nenhum. Acabou. Então, muitos, mas são muitos, que estão passando por grandes, terríveis necessidades financeiras. E as instituições financeiras, né, não vão ter como socorrer. Porque esse empresário já não tem bens de garantia para dar em garantia, sim, ele já não tem a produção, né? Ele tem na cola dele o Ministério do Trabalho, na verdade, a Justiça do Trabalho, a fiscalização, né? Então, nós vamos ver muita gente tendo infarto por aí, viu, Geraldo? Então, e sem que ninguém mude os conceitos nacionais, sejam tributários, seja de emprego e empregabilidade. Seria necessário isso. Estou conversando com o Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com o Debate Guarulhos na tela.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, conversando com o senhor do Grupo Lumar. Agora, senhores, hoje o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nota que está no site do Guarulhos em Destaque. Deixa eu achar aqui essa nota que fala a respeito da pandemia, né, porque houve nota de esclarecimento, tá certo? Abre o site do Guarulhos em Destaque, por favor, meu querido Lucas Braga, tá certo? Vai a parte do Notícias do Brasil, você pode, na parte de baixo, dar uma subidinha nas notícias aí. Nota de esclarecimento sobre justificativa de ausência em caso de Covid-19. Baixa um pouquinho, pode subir, pode subir, pode subir, pode subir. Mais um pouco. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Aí, só aí. Tem a urna, pode clicar na urna eletrônica. Olha só essa matéria que está no portal, para você entender, né? O exercício do voto é obrigatório para todos os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Eventual ausência às urnas pode ser justificada com atestado médico, entre outros. No caso específico do Covid-19, a Justiça Eleitoral orienta, no plano de segurança sanitária, que o eleitor fique em casa se estiver com febre no dia da votação ou tiver tido Covid-19 no período de 14 dias antes da votação. Quem deixar de votar por essa razão deve apresentar documento como atestado, declaração médica ou teste que comprovem a condição. Obrigado, Lucas. Portanto, aí, essa nota é do Tribunal Superior Eleitoral. Se você teve Covid nos últimos 14 dias, não precisa ir votar. Tem que levar o atestado para justificar a ausência. Daniel Vitor, o que você achou dessa nota? Geraldo, eu sou de opinião de que o voto do Brasil deveria ser facultativo. Pô. Também tenho essa opinião. E vem aí a Justiça Eleitoral e solta uma nota dessa. Pois bem, no dia da votação eu acordo febril. Estou febril. Estou ruim. Não consigo sair de casa. Não tem ninguém para me levar no médico. Eu tomo lá um remedinho e tal, mas eu sinto que eu não estou legal. Mais tarde eu vou esperar alguém, eu vou no médico depois. Mas nesse dia, é quase um feriado. Todos os hospitais vão ter o seu atendimento reduzido, Geraldo. Então, por declaração, Geraldo, eu acho que está na hora de quem inventa esse tipo de coisa acreditar mais no povo brasileiro. Sim. Porque, poxa, gente... É um precedente perigoso. Eu tenho certeza que se a pessoa tiver febril, ela não vai votar, ela vai pagar, a multa é insignificante. Então por que não dá essa prerrogativa para a população? Sim. Eu acredito no meu povo. Se você está falando, então eu acredito em você. Eu acho que esse conceito tinha que ser mais enaltecido no nosso país. Não tem que ficar inventando e que tem que ter atestado médico. Ninguém vai conseguir esse atestado médico. Sim. E as pessoas que vão... se tiverem Covid-19, bom, quem teve já não vai mesmo. Aí também tem que atestar. Não, a pessoa vai pagar multa, porque a multa é pouca. Então, que me desculpe aí o magistrado, que me desculpe o juiz, que me desculpe a justiça eleitoral. Mas
eu acho que vocês pecaram nesse caso. Eu acho que isso aqui é um precedente perigoso, né? Muita gente que está acompanhando essa informação vai buscar embasamento, porque é uma nota do Tribunal Superior Eleitoral, não é nota do Geraldo, não é uma informação minha. Está no site, a informação veio do Tribunal Superior Eleitoral. Agora imagine o problema que vai ter o tribunal quando fosse alguém justificar, porque isso é um documento que saiu. Essa informação está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Olha a bagunça, né, que está acontecendo nos Estados Unidos por conta disso. Muita gente, 60 milhões de americanos estão voltando pelo correio. Então, essa questão do acreditar na população. Né? Sim, lá não é obrigatório. E pelo que eu ouvi através da mídia, a primeira vez que há uma quantidade enorme de pessoas votando, principalmente pelo correio. Então, algo sem precedentes nos Estados Unidos. Então, e aqui a gente ainda fica obrigando as pessoas a fazerem aquilo que raio de democracia é essa, né? Então, serviço militar obrigatório. Que mais? O jovem pode votar 16 anos, mas não pode dirigir um veículo. Então, existem algumas coisas que precisam mudar nesse país. Agora, é evidente que você busca informação. Agora, você tem que estar consciente da sua responsabilidade. Sim, claro. Né? Não vai inventar que está com febre, porque você vai ter que ir no médico. O médico não vai te dar atestado se você não teve, por exemplo, Covid nos últimos 14 dias. Tá certo? Tudo isso tem que estar documentado. Você tem que fazer o exame, tá certo? Geraldo, e se a pessoa tiver, você me desculpe, eu te cortei, mas a pessoa acordou febril, tá lá com os sintomas da Covid, ela vai lá ao médico, aí vai fazer o teste. Uhum. Esse teste vai demorar quanto? 1 semana, 2 semanas para vir, para depois ela vai... Sim. A partir daí, ela vai ser medicada com o que tem, não tem vacina, e alguns falam que tem que tomar, outros falam que não tem que tomar. Politizaram isso de uma maneira absurda também. Então, nós estamos vendo aí na Europa, já vamos engatar a segunda aí. Na Europa, o pessoal está decretando toque de recolher. Na Itália agora, hoje, parece toque de recolher. Os outros países já voltaram às restrições, fechamento. Gente, se não vier para cá é porque nós somos realmente abençoados por Deus. Sim. Né? Agora, nós temos que nos antever, nós temos que pensar o que pode acontecer no Brasil daqui 2 meses também, sim, como aconteceu no início do ano. Né? Então, e a gente está preocupado com essa questão da eleição, preocupado com autorização, se teve Covid ou se não teve. Então, é assim, a população vai buscar, eu tenho certeza, Geraldo, a questão legal aí, né? Ninguém vai ficar em casa porque quer. Sim. Né? Porque sabe que isso é uma obrigação legal. Mas, voltando, se não for, a multa é muito pequena. E aí? A pessoa vai lá e paga e vai porque ela deixou de ir, viu, Geraldo? Uhum. Não porque ela não quis cumprir o seu papel cívico, né, social. Ela pode ter deixado de ir porque ela está preocupada em contrair a doença. Sim, sim. Então, assim, olha, para mim, o bem maior é a minha saúde, sim, porque eu posso, eventualmente, contrair essa doença, posso passar para os meus pais, que são idosos, para minha esposa, para os meus filhos. Então, pode ser, a pessoa pode também, ela tem um livre-arbítrio e falar, não, neste caso, em especial, me desculpe o candidato XYZ, mas eu vou resguardar a minha família, isso pela possibilidade. Né? Então, ninguém está aqui... nós não estamos aqui incitando ninguém a deixar de cumprir sua obrigação, sim, legal. Sim, sim. Estou conversando com o Daniel Vias, o senhor do Grupo 1A. A livre concorrência tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos empresários. A sobrevivência, como é que está, Daniel? Eu acho que no meu setor muito difícil, terrivelmente difícil. Eu
estou na minha organização, à frente da minha organização, há 30 anos. Eu jamais poderia prever algo dessa natureza. Porque eu tenho atividade de prestação de serviço com mão de obra intensiva. E essas atividades de portaria, limpeza, segurança, escolta armada, segurança pessoal, call center e todas as outras atividades que nós atuamos, elas foram duramente atingidas. Então, eu costumo dizer que eu passei 30 anos construindo uma organização. E em 8 meses, 9 meses, é risco do negócio? É risco do negócio, mas ninguém se prepara, é impossível, não existe na literatura se preparar para isso, viu, Geraldo? Então, isso foi muito ruim. A questão da livre concorrência, ela existe no nosso país, está no nosso ordenamento jurídico, está na nossa Constituição Federal, salvo engano é no artigo 170, que dispõe da livre concorrência, né, lícita, né, mas o grande problema é a concorrência desleal, não só no meu segmento, como em qualquer segmento, né, em que pese a gente achar que o problema da concorrência é entre empresas, a ilícita e a ilícita, Geraldo, elas têm o mesmo objetivo, por incrível que pareça, é o cliente, né? Então, essa é o norte da concorrência, a desleal e a legal e a normal, é o cliente, né? Então, nós temos lei para isso, para coibir a concorrência desleal, né? O empresário desleal, né? Que usa de meios escusos para obter vantagens e, com isso, pegar o mercado de outra empresa, né, de outro negócio. Essa legislação não é muito difundida. Às vezes é muito difícil provar também, viu, Geraldo? Porque existe uma conivência do outro lado, de quem está contratando, de quem está comprando produtos e serviços, né? Então, aí você tem que provar que o seu concorrente usou de meios ilícitos, ele denegriu sua imagem, de alguma forma, do seu estabelecimento, do seu produto, né? Então, ele faz... E se ele fizer isso para ganhar o seu cliente, ele está incorrendo em falta grave, né? Censurada pela legislação. Então, e hoje em dia, em momentos de pandemia, eu costumo dizer que ela não justifica a falta de ética empresarial. E, lamentavelmente, a gente encontra. Eu sofro com isso no dia a dia, né? Outro dia você comentou isso, Daniel, mas tem essa concorrência? Sim. Eu comentei que não, que raros casos, mas esses raros estão... Daqui a pouco eles vão virar mais comuns do que raros, viu, Geraldo? Então, esse é o problema. O seu mercado terceirizado acontece muito essa deslealdade? Existe 2 tipos de deslealdade. Nessa questão daquela pessoa não oferecer, do concorrente oferecer o seu serviço, né, não demonstrando aonde ele é bom naquilo que faz, mas tentando despreciar e desgastar a imagem do concorrente. Isso tem muito. Isso é uma prática desleal, é uma prática censurável. E também, Geraldo, o consumidor desse tipo de serviço, que também, em alguns momentos, precariza em razão do menor preço. Porque melhor custo, pessoal, não é menor preço. Então, quem está comprando, né, quem está adquirindo o serviço também é responsável por isso, né? Então, essa cadeia da deslealdade comercial aí. Agora, o consumidor final, ele sabe fazer esta distinção? Ele consegue distinguir? Sabe. Vamos imaginar que quando você vai contratar um serviço de portaria, de limpeza lá para o seu condomínio, onde você mora, ou aqui nesse estabelecimento, você vai buscar alguns parâmetros de excelência. Sim. Se essa empresa, ela cumpre com as suas obrigações perante os funcionários, ou seja, salários, encargos sociais, benefícios, se ela
cumpre as suas obrigações para com as suas cargas tributárias, que eu comecei, que é injusta, mas mesmo injusta é legal e temos que cumprir. Sim. Se essa empresa tem as tecnologias necessárias, né? Se ela tem certificações, se ela tem processos válidos, sejam nacionais ou internacionais, quanto tempo de mercado, se ela tem estrutura para te oferecer serviço. O que acontece? Muito no mercado hoje, Geraldo. Papel aceita tudo. O papel, fazer um site, internet é algo impressionante, gente. O pessoal compõe, né, uma ilusão, né, num site, na internet. Quem está consumindo esse produto se encanta, não vai ver, não vai verificar em loco e acaba comprando gato por lebre. Né? E isso quando não faz isso coniventemente, tá, Geraldo? E também tem aquela questão do jeitinho da concorrência, né? O amigo do meu amigo é meu amigo e, portanto, quando eu tiver oportunidade eu vou contratar a empresa dele, mesmo que ela seja muito pior, que ela seja totalmente descredenciada. Isso também é uma prática totalmente censurável. Agora, para a gente já ir para o final do programa, o mercado hoje, pós-pandemia, eu conversei essa semana com um consultor de negócios internacionais, José Vitorelli, da Ciesp. Ele disse, Geraldo, hoje, a palavra reinventar, existe modelos de reinvenção. Você tem que estimular os seus colaboradores a sair do anonimato, porque a pandemia trouxe algumas adversidades para o comércio. Qualquer segmento hoje, se não tiver a criatividade, você tem prazo de validade. Se você for criativo, esse prazo de validade é aumentado. Eu te pergunto, a livre concorrência tem prazo de validade? A livre concorrência, ela é legal. Né? Então, ela é garantida pela nossa Constituição Federal. A livre concorrência de negócios e humanos para satisfazer as necessidades sociais. E aí, obviamente, quem está no mercado vai oferir lucro, que esse é o objetivo de qualquer organização. Até aí, essa é uma parte da minha resposta para você, viu, Geraldo? Essa questão toda aí da livre concorrência. O que a gente não pode perder nunca é a concorrência desleal, nesse sentido. Né? A sua pergunta, eu me perdi um pouquinho na resposta, no começo você fez uma outra consideração, não é, Geraldo? Sim, porque eu digo, hoje eu fiz algumas considerações, porque a pandemia, ela trouxe... renovar, reinventar. Sim. Geraldo, eu tenho formação acadêmica em Direito, né? Que pese não atuar, acho maravilhoso, mas de base, a minha primeira formação foi Administração de Empresas. Sou bacharel em administração, depois ciências contábeis. E aí fui fazer especializações aí nos segmentos de qualidade, desde do início da década de 90, né, no sistema de gestão de qualidade. Mas mesmo no finzinho da década de 80 para 90, nós ouvíamos muito falar de reengenharia. Então, as pessoas, eu costumo dizer que em gestão e administração nada muda, só o nome. Sim. O pessoal mudou de nome, né? Porque era reengenharia e hoje é reinventar. Sim. O Brasil, ontem eu assisti um programa na TV Cultura e que um entrevistador me fez lembrar que Dom Pedro II fez com que o Brasil fosse o segundo país do mundo a ter telefone. Esse homem era visionário, né? Então, pois bem, nós não temos parque tecnológico, a gente não produz nada, a gente tem todas as matérias-primas e depende dos outros países, né? Para que nós tenhamos produtos de ponta. O pessoal leva nossos commodities embora, nossas matérias-primas, e nos vendem aí os produtos acabados. E desde sempre nós somos um país do agronegócio,
da agropecuária. Então, nada contra. Aliás, nesse setor aí sim, nós damos de 10 a 0 em todos e produzimos máquinas, equipamentos com excelência. Mas é só neles, Geraldo. Então, voltando um pouquinho, o reinventar deveria estar ligado muito àquela questão da boa vontade governamental ou empresarial, ou quebras de barreiras aí, ou reservas de mercado, que nós não temos isso. Nós dependemos de todas as tecnologias externas. Então, vamos lá, hoje nós temos medicamentos genéricos, em que pese o pessoal falar mal do Serra aí, vou questionar a questão dele como político, mas quando ele foi ministro da Saúde lá, ele quebrou patentes de um monte de coisa, hoje tem um monte de genérico. Então vamos dar a César o que é de César. O cara fez uma coisa legal. Mas ninguém mais teve coragem de fazer isso, Geraldo. Então, você produz aqui, tem aqui um celular, eu acho que está só a capinha. E olhe lá, é nossa, quando você consegue fazer aqui, o resto é fora. Pelo amor de Deus, aonde está o nosso Vale do Silício brasileiro? Verdade. Então, é aí que eu digo, tá? Que eu acho que a gente tem que reinventar o Brasil, porque nós somos um país pujante, com grandes oportunidades, mas com pouca gente querendo fazer, ou acomodado. Daniel Viso, senhor do Grupo Lumar, muitíssimo obrigado. Até semana que vem, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Geraldo, se você me permite, eu vou só voltar um pouquinho nessa questão da desoneração. Vamos achar que no início aí houve o fim da desoneração, que era para ser no começo do final do ano agora, né? O presidente, ele vetou, o que ele vetou? A possibilidade de isso continuar por mais 1 ou mais 2 anos, agora eu não lembro. E naquele momento, Geraldo, ele foi correto. Porque aí ele ia tratar todo mundo igual. Ó, gente, vocês tiveram tantos anos aí com desoneração e sabiam que vocês tinham que se preparar. Todo mundo sabia. Só que aqui no Brasil é assim, né? Opa, vamos deixar para o final para a gente ver como que fica. Ninguém se preparou. Aí veio a pandemia. Então, se me perguntar, Daniel, você é contra ou a favor dessa medida do presidente da República, do executivo? Eu sou a favor naquele momento. Pelos motivos que eu acabei de citar. Mas nesse momento não, porque aí tudo mudou de figura. E eu tenho certeza que o presidente da República e sua equipe também mudou de opinião nesse caso. Tá bom, Geraldo? Então, só queria deixar claro isso, porque senão as coisas ficam no ar e a mãe depois não fala, olha, você falou isso, você falou aquilo, e não é bem assim, pessoal. Então, obrigado por mais essa oportunidade. Boa noite a todos vocês. Espero que a nossa estada aqui, estando aí na sua casa, né, foi salutar, e até a próxima semana. Daniel Viso, senhor do Grupo Lumar, trabalhei hoje com Lucas Braga, corintiano, feliz da vida, não está mais na zona do rebaixamento. Aleluia. Com Felipe Poi, eu sou Geraldo Júnior, boa noite.